Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Certo. O meu nome é Brisa, eu faço parte do PET Nutrição, eu faço nutrição aqui lá na UFSC, né, no caso. E esse evento aqui, né, foi uma parceria entre os PETs Nutrição e Letras. A gente está muito contente com essa parceria, a gente ficou muito agradecida pelo convite também. Acho que vai ser bem legal. Quero agradecer também todo mundo que pôde estar aqui presente, que teve interesse pelo tema. Agradecer a nossa convidada, Sara, querida, sempre presente, sempre que possível. E também a nossa intérprete, Vitória, por estar aqui e tornar esse evento ainda mais legal e acessível. A Sara, ela é estudante de nutrição também. Ela está nas últimas fases agora, fazendo estágio. E, Sara, sinta-se à vontade. Acho que você é melhor do que ninguém vai saber falar do seu currículo, do seu histórico e tudo, certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem colocando no chat, aí a gente depois entra em discussão. Sara, sinta-se à vontade também, se preferir que o pessoal faça as perguntas ao longo da apresentação, certo? Vamos deixar isso aqui tudo bem livre, afinal é uma troca. Oi, gente. Boa tarde, barra boa noite, né? Finalzinho de tarde nosso evento. Gente, eu sou a Sara. Prazer em conhecer vocês. Sou graduanda em nutrição, tô na nona fase, que nem a Brisa falou. Vou deixar para me apresentar depois que a gente começar realmente, eu acho, porque eu fiz um slide especialmente para me apresentar, né, gente? É o slide depois desse que tá aqui. Então, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais de mim, do meu currículo que eu faço dentro da universidade e fora dela também. Mas eu basicamente trabalho principalmente com o público vegetariano. Então, por isso que a Brisa me convidou hoje para estar falando para vocês. Eu nunca fiz um evento que tivesse intérprete de Libras. É a primeira vez. Ai, que legal. Mas enfim, gente, se a gente já puder começar, a gente já começa também. Fico por vocês, Acho que podemos começar assim. né? Daí, se tu puder só me avisando quando quiser que eu passe o slide, eu vou passando. Perfeito. Pessoal, uma coisa, a minha câmera, ela tá na minha lateral. Então eu vou estar olhando para o computador, eu não vou estar olhando direto para vocês. Mas é só por essa questão, tá? A câmera está aqui do lado. Eu uso uma luz especial para poder fazer a apresentação. Por isso. Mas a gente pode começar então, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre dieta e veganismo. E quando a gente fala de veganismo, é um termo ampliado, né? Porque veganismo é um movimento ideológico, inicialmente. Então, quando a gente fala de dieta, a gente fala de alimentação, mas sempre lembrando que veganismo vai além do que a gente come. É sobre uma filosofia de vida, sobre um estilo de vida, sobre uma forma de enxergar o mundo, enxergar a natureza e enxergar a nossa participação na Terra também. Então, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque existem pessoas que seguem dietas vegetarianas, mas não se identificam como veganas. E tudo bem também. Mas aqui o que a gente está falando é num contexto de dieta para pessoas que se consideram veganas. Então, vai ser uma dieta sem nada de origem animal. E dentro disso, nosso objetivo aqui é quebrar aquele tabu, né, aquele mito que existe de que dieta vegana é cara, dieta vegana precisa de produtos diferentes, vegano se alimenta à base de castanha, quinoa e hambúrguer do futuro, e carne processada vegana. E aí essa ideia que a gente vai querer estar desmistificando hoje. Então é assim, é uma palestra que eu diria que é até introdutória para quem não é da área da saúde, para quem não é da área da nutrição, para vocês também estarem entendendo como se estabelece isso. E é claro, gente, como eu acho assim que funciona uma dinâmica melhor em palestra. Palestra boa é palestra dinâmica, né? Palestra boa é quando a gente pode conversar, discutir, debater. Ainda mais que nós estamos em poucos hoje, somos poucas pessoas. Então, se sintam totalmente à vontade para fazer pergunta, para interromper a minha fala. Eu adoro tirar dúvida. Pode ser durante a apresentação mesmo, sem problemas. Pode passar os. Ah, me pediram também, pode voltar rapidinho? Para tornar ainda mais inclusiva e acessível, né, acessível a nossa palestra, gente, aqui na capa está escrito o texto Dieta e Veganismo, como se manter saudável gastando. E aí eu coloquei a logo do meu perfil também, que tem um perfil profissional.
E no fundo tem alguns desenhos e ilustrações assim coloridas, mas mais puxando pro rosa, pro verde claro. Essa estética assim mais tranquilinha, que é a estética da minha marca. Pode passar. Me apresentando um pouco para vocês, pessoal, também acessibilizando aqui a palestra, tem uma foto minha no canto inferior esquerdo, e aí também as mesmas ilustrações coloridas do slide anterior. Mas falando para vocês sobre mim, eu estou na 9ª fase do curso de nutrição, esse é o meu último ano fazendo a graduação da nutrição. Trabalhei em muitas coisas durante a faculdade, né, gente? Mas atualmente eu sou bolsista de nutrição esportiva, basicamente. Eu trabalho com atletas, com ciclistas, lá na Educação Física da UFSC. Eu fundei esse ano um projeto de extensão chamado Nutrição na Íntegra, que se dedica ao estudo de alimentação baseada em planta, alimentação assim mais sustentável, mais saudável, pensando realmente numa saúde global, práticas complementares de saúde, né? Então, realmente ampliar essa visão de saúde que a gente tem. A gente é um projeto, inclusive, o qual a Brisa aqui, que está com a gente, faz parte. Eu faço parte da Sociedade Vegetariana Brasileira, não sei se vocês conhecem, mas é a maior organização do mundo de vegetarianismo atualmente. E eu sou embaixadora do movimento Segunda Sem Carne, aquele movimento que começou lá com o Paul McCartney, sabe, aquele cantor dos Beatles, lá na Inglaterra, e hoje também se espalha pelo mundo. E eu sou embaixadora desse movimento aqui no Brasil. Crio conteúdo para mídias sociais, né? Principalmente no Instagram, com aquele nomezinho que tá ali, Tofu Milanesa. Sou capacitada em dietas vegetarianas pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Faço parte da organização do Congresso Nacional de Nutrição Vegetariana e tenho experiência clínica há mais de 2 anos com veganos e vegetarianos. Então, já atendo hoje em dia em ambulatório, né? Da graduação, que ainda não posso atender sozinho. Mas já fiz 2 anos de estágio como nutricionista que só trabalhava com veganos. Então, toda a minha formação é voltada para vegetarianos. Pode passar. Acho que tudo fica mais didático quando a gente sabe o que a gente vai ver, né? Então, aqui nesse fundo rosa, a gente pode ver o conteúdo programático. Hoje vocês vão aprender sobre motivações para tornar o nosso padrão alimentar mais vegetariano, todas as motivações que a gente tem para hoje. Tipos de vegetarianismo, vamos entender mais como é cada classificação. A base de uma dieta vegetariana, então a base nutricional, para a gente poder ter uma dieta vegetariana adequada. E daí as particularidades, né, gente, que geram muitas dúvidas. Então, proteína, cálcio, quando a gente tira leite, ferro e vitamina B12. E para deixar ainda mais didático, eu vou finalizar explicando para vocês a montagem de um prato vegetariano saudável. Então, como a gente pode realmente aplicar todo esse conhecimento teórico na prática, na hora do nosso almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Pode passar. Se vocês estão aqui hoje, possivelmente porque vocês se interessam por nutrição vegetariana e por alimentação vegetariana. Senão, não estaríamos aqui. E as motivações para as pessoas adentrarem esse universo são variadas. Tem gente que se motiva porque assiste documentários ou vê coisas relacionadas a sofrimento animal. E, assim, atualmente o que a literatura traz para a gente é que essa é a principal motivação. É uma motivação de empatia, de compaixão, movida por essa ideologia da paz, realmente. Então, é uma motivação bem comum em quem resolve ser vegano, vegetariano. Até se vocês quiserem comentar ali no chat, pessoal, para a gente ter essa interação, se vocês são vegetarianos ou se vocês querem ser, comenta ali o motivo de vocês, qual a motivação principal de vocês para ter feito, para adentrar nesse mundo. Então, o que a gente tem hoje, tanto por essa questão de compaixão, que é o mais comum, quanto por questões de sustentabilidade, né? A gente sabe que o consumo de carne, hoje em dia, principalmente, da forma como é feito, está causando uma série de problemas relacionados a mudanças climáticas. Então, isso acaba agravando mudanças climáticas, o que a gente põe no prato, que a gente come, está relacionado com os desastres naturais que a gente está vendo, que não são tão naturais assim, são ocasionados pelo homem. E terceiro motivo, que não é tão comum, mas quando a gente começa a realmente pesquisar, a gente vê que faz muito sentido, é por saúde, né, gente? Muita gente entra nesse mundo por saúde. E com tudo isso, o que a gente tem de dado é que hoje a população brasileira é uma das mais vegetarianas autodeclaradas do mundo. 15% dos brasileiros se declaram vegetarianos. Isso é um aumento de 75% se comparado com o censo anterior, de 2012. Então, esse censo aqui que eu trago para vocês, de 15%, é de 2018, do IBOP, de 2018. A SVB encomendou essa pesquisa do IBOP
e eles fizeram esse levantamento. 15% do Brasil se declara vegetariano. É um aumento de 75% quando comparado a 2012. E isso aqui, gente, também que eu acho super legal, é que mesmo quem não se declara vegetariano já demonstra interesse em tornar-se vegetariano. 2/3 da população brasileira declara que quer reduzir o consumo de carne. E agora, ainda mais com essa ascensão de produtos aí, nessas carnes vegetais, leites vegetais, produtos plant-based, se a gente realmente faz um levantamento de mercado estatístico, só 2% de quem compra carne vegetal hoje nos Estados Unidos realmente é vegetariano. É um mercado que está crescendo também para quem come carne. Então, quando a gente soma esses dados, a gente vê que nutrição vegetariana, alimentação vegetariana não é modismo, é uma tendência tanto de mercado, quanto de consumo, quanto de saúde, quanto de sustentabilidade, tudo isso atrelado para poder trazer esse resultado que a gente observa aqui hoje, gente, o crescimento galopante da alimentação vegetariana no Brasil e no resto do mundo. Pode passar. Voltando a falar das motivações com vocês, são as 3 principais que eu falei, né? Saúde, sustentabilidade e empatia, compaixão. Até tô vendo aqui o comentário de vocês, tem vegetarianos há 9 anos, questões ambientais, sustentabilidade, documentários, a gente vai falar de tudo isso, gente, daqui a pouco. Mas é justamente, você tá vendo? Tem muito motivo para a gente poder explorar mais essa questão. E o importante é a gente saber como montar o prato e como poder, né, unir a nossa visão de mundo com a prática, com o dia a dia, realmente, para a gente poder condizer o que a gente enxerga como certo com o que a gente pratica como certo, né? E é para isso que eu tô aqui hoje com vocês. Esse dado eu acho muito. Sara, desculpe interromper, acho que seu microfone falhou. Tá dando para me ouvir agora? Agora tá. Não sei em que parte falhou. Acho que na hora que tu começou a falar do dado. Tá. Aqui na tela vocês podem ver que tem um print de tela de um artigo muito recente, publicado em 2018 no Lancet. Oi. Seguinte. Ele tá falhando e voltando, eu não sei se é algum problema de conexão assim, porque dá aquele barulhinho de falha de conexão e aí, tipo, você fica muda, aí depois volta, sabe? Gente, vamos tentando. Qualquer coisa vocês me avisam de novo, tá? Tá, Não vai ter muito o que eu fazer sobre isso. Então vamos tentando. Qualquer coisa avisa de novo. tá bem. O que esse artigo aqui traz pra gente, pessoal, é que quando você reduz o consumo de produtos de origem animal, tanto só reduzir, então entrar num padrão que a pessoa ainda come carne, mas não todos os dias, quando virar vegetariano ou até vegano, a gente tem uma redução na emissão de gases do efeito estufa de quase 90%. E esse não é o primeiro artigo que fala disso, esse não é o primeiro artigo que traz disso. Cada ano que passa, cada vez mais são publicados materiais que reforçam essa questão. Quando a gente diminui o consumo de carne enquanto população, a gente diminui os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas. Tá falhando, gente? Não, agora tá certinho. Acho que foi a mensagem de antes. Então tá ótimo. A gente diminui as mudanças climáticas, gente. É uma forma que a gente tem hoje de mudar as mudanças climáticas que a gente vê. E isso aqui, se a gente não puder evidenciar cada vez mais que dieta vegetariana não é só por compaixão, não é só para veganos, é para todos. É uma forma da gente estar realmente reduzindo as mudanças climáticas e atuando para um mundo mais sustentável, né, pessoal? O que a gente vê hoje, essa onda de calor absurda que aconteceu agora no Canadá, essa onda de frio que acometeu aqui o sul do Brasil até o sudeste, isso não é normal. Foi uma das ondas de frio, assim, maiores da história já registradas, e ondas de calor também lá no hemisfério norte. Isso não é normal, a gente já está vivendo as mudanças climáticas e a gente tem o que fazer sobre isso. Quando a gente reduz o consumo de carne, a gente reduz o efeito dessas mudanças climáticas, e é isso que a literatura traz para a gente hoje. Pode passar.
Ah, Clara, a gente já vai ver. Ó, gente, a Clara falou aqui, nunca tinha visto o termo dieta flexitariana. Daqui a pouco a gente vai falar os tipos de vegetarianismo, você vai ver. Pessoal, a segunda motivação que eu também vi aqui que interessa a vocês é a galera que viu um vídeo de bezerro sozinho, que viu um documentário sobre frigorífico, sobre a forma como a carne chega no nosso prato, que é a compaixão. Essa aqui é a principal motivação que a literatura traz hoje pra gente, para as pessoas se tornarem vegetarianas. Existe, sim, toda a questão científica, literária, para a gente reduzir o consumo de produtos de origem animal, mas é claro que existe também a questão de compaixão e sentimento, né, gente? Se você tem uma visão de mundo pacifista, dificilmente ela vai estar fazendo sentido numa realidade em que você consome algo que morreu para estar ali para você hoje. Então, muitas pessoas adentram esse mundo por motivações de compaixão, motivações de empatia. Aqui no slide vocês conseguem ver a foto, né, de lançamento de 3 documentários bem famosos. Um deles se chama Terráqueos, o outro se chama Carne é Fraca e o terceiro se chama Dominion. Os 3 estão disponíveis no YouTube, se eu não me engano. Pode passar. E a terceira motivação, eu como sou da área da saúde, posso falar com mais propriedade dela, é as questões de saúde, pessoal, principalmente pensando em termos de saúde pública. Hoje o investimento em cima de doenças crônicas é trilionário ao redor do mundo. Isso porque uma doença crônica, ela custa a longo prazo. Então, uma pessoa diabética, quando você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo, você entra num tipo de tratamento chamado tratamento paliativo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Você entra num tipo de tratamento chamado tratamento paliativo. Isso significa que o resto da sua vida você vai precisar de tratamento, de medicações. E isso tem um custo, quando não é privado, é público. Então, isso impacta não só a realidade individual, mas o orçamento. E o que a gente vê hoje na literatura é o seguinte: dietas vegetarianas protegem contra doenças crônicas. Vegetarianos têm menor risco de doença cardiovascular, de perfil lipídico alterado, então, colesterol ruim elevado. Vegetarianos têm menor risco de AVC, têm menor risco de obesidade, têm menor risco de uma série de doenças também relacionadas ao sistema nervoso, então, doenças degenerativas, além de, claro, diabetes, principalmente, e até alguns tipos de câncer. Isso porque uma dieta vegetariana, gente, ela vai ser mais rica em verduras, legumes e frutas, em fibras, basicamente, e em compostos bioativos, compostos antioxidantes. Então, quando a gente segue uma alimentação isenta de produtos de origem animal, a gente tira uma quantidade muito considerável de gordura saturada da dieta e, em contrapartida, coloca mais gordura saudável, gordura insaturada, que é aquela gordura que fica em forma de óleo em temperatura ambiente. Então, o azeite, o abacate, esses alimentos realmente que eles são mais maleáveis em temperatura ambiente, que a gente encontra nas plantas, é o que vai estar protegendo o nosso coração. E é isso que a literatura traz pra gente. Até se vocês verem essa imagem que eu coloquei para vocês, ela traz justamente isso, uma série de desfechos positivos associados à prevenção de doenças crônicas com a alimentação vegetariana. É claro, ela também traz a questão de maior risco de deficiência de micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E isso a literatura traz para a gente. Populações vegetarianas, principalmente populações mais marginalizadas, correm esse risco de deficiência. Mas é justamente nesse ponto que eu vou falar com vocês hoje, pessoal. Como a gente evita essas deficiências e fica só com o lado bom. O lado da empatia, da sustentabilidade, da prevenção de doença crônica e como a gente evita essas deficiências que podem estar presentes. Pode passar. Vendo aqui a pergunta da Clara sobre os tipos de... Isso aqui é muito relativo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre pesquisa, principalmente pesquisa de observação, que são aquelas pesquisas científicas onde você não intervém na população, você só observa de fora, coleta os dados e coloca ali, faz medições acerca daquilo, em cima daquilo, o que a gente vê é uma classificação diferente. Tem estudo que chama de vegetariano a população que come peixe. Tem estudo que chama de vegetariano a população que come ovo e leite. E tem estudo que chama de vegetariano a população que é vegana, na verdade, que não come nada de origem animal. Então, sempre que a gente lê algum artigo, a gente tem que ver como foi feito esse delineamento, qual foi o grupo ali englobado. Mas, em termos gerais, em termos práticos, quais são os tipos de vegetarianismo que a literatura traz para a gente e que você vai ver
inclusive em sites, blogs e páginas em geral. Flexitariano não chega a ser um vegetariano. Ele é só uma pessoa que basicamente faz o mínimo por um mundo mais sustentável, se eu posso falar assim. É a pessoa que ela ocasionalmente consome produtos de origem animal, então ela não tem aquele padrão rígido, ela não se declara vegetariana, mas ela não come carne todos os dias, ela não sente necessidade de comer carne todos os dias. Essa aqui, eu acredito, pessoalmente, que é a alimentação do futuro. A alimentação de pessoas que não querem se chamar vegetarianas, mas tiveram que optar por reduzir produtos de origem animal porque se tornou insustentável fazer o uso de produtos de origem animal todos os dias. Tornou muito caro, está destruindo a Amazônia, está destruindo o Cerrado, então as pessoas não consomem mais todos os dias produtos de origem animal. Não sei, desculpa, não quero soar ofensivo para alguém que come carne, essa não é a ideia de forma alguma, gente. Até porque eu trabalho com pessoas que comem carne também. Mas flexitariano é basicamente isso. A pessoa que tem essa flexibilidade suficiente para poder dizer: tudo bem se eu não comer carne hoje. Eu não vou morrer se eu não comer carne hoje. Então ela aceita essa flexibilidade. Simpatizantes, pode ser, Camila. É uma boa. Pesco-vegetariano é basicamente vegetariano que não é vegetariano, 100%, porque ele ainda come peixe de vez em quando. Então ele é pescetariano ou pescetariano. Lactos vegetarianos não consomem ovos nem carne, mas consomem laticínios. E ovo vegetariano é o contrário. Não consomem laticínios nem carne, mas consomem ovos. Por isso, ovo vegetariano. É bem intuitivo, né, gente? Para perceber isso. O vegano vai além da dieta. O vegano, ele não consome nada de origem animal, tanto de dieta quanto vestuário, ou produtos cosméticos em geral. O crudívoro seria o vegano, que além de não consumir nada de origem animal, ele não esquenta a comida. Ele come tudo cru e germinado. É também um estilo de vida que está ligado principalmente a questões de espiritualidade, muitas vezes. E o frudívoro é o crudívoro, que não só não come alimentos cozidos, como só come frutas e castanhas e algumas sementes germinadas. Então, é um pouco além ainda. Nessa imagem ali, gente, vocês conseguem ver exatamente a descrição disso que eu expliquei para vocês, mas usando figurinhas, né? Figurinha de fruta, ali em todas as classificações, porque todas as classificações comem frutas, até o ponto ali de ter peixes e ovos, só no flexitariano, no pescetariano e no lacto-ovo vegetariano. Então, realmente, tudo que eu disse aqui traduzido para uma imagem. Pode passar. E daí a gente entra naquele pé, né, pessoal, que sempre perguntam assim, até, se vocês aí pararam de comer produtos de origem animal, o pessoal vai perguntar para você, mas você é vegano? E às vezes, se você não consegue ainda se sentir vegano, você fica meio, não sei se eu sou vegana, não sei se eu sou vegetariana. Então, hoje a gente tem uma definição do que é vegano. Essa definição, na verdade, ela transcende décadas aí. Ela é da The Vegan Society, que é a primeira organização de veganismo que existe no mundo. Ela originalmente começou por um veganismo ideológico movido por causa dos animais. Então, pelos animais. A origem do veganismo remonta a isso. Hoje se expande para várias causas. Eu sou uma pessoa que é vegetariana por questões de sustentabilidade. Mas existem, originalmente, o veganismo é sobre os animais. Então, o que essa sociedade define pra gente, é uma sociedade britânica, que tem, assim, 100 anos de história, é a maior que a gente tem, é que o veganismo é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Pode ver como é até subjetivo, né, gente? Na medida do possível e do praticável. Porque não dá para ser vegano o tempo inteiro. Se subentende isso. Você não sabe de onde veio exatamente o arroz que você come. Um cavalo pode ter sofrido nesse processo. Um boi pode ter sofrido nesse processo. Só que como a gente não tem como saber muitas coisas, a gente coloca esse termo, na medida do possível e do praticável. Pode passar. E aí a gente abre espaço para várias coisas que podem ser consideradas veganas, né, pessoal? Na imagem à esquerda, vocês vão ver ali um hambúrguer. É um hambúrguer com queijo vegano, com tomate, mais um molho vegano, mais um pão ultraprocessado vegano e um hambúrguer ali de plantas vegano. Então, é um lanchão, é fast food,
É uma comida aí que não tem muitos nutrientes que vão estar sendo saudáveis para nosso corpo, né, para nosso físico, porém é considerado vegano, pode ser vegano. Do lado dessa imagem, a gente tem ali uma tigela com tofu e quinoa e batata doce laranja e brócolis grande pico, vários itens que não fazem parte da nossa alimentação aqui no Brasil. Vários itens que são um pouco mais caros, são um pouco mais inacessíveis e todos eles veganos. Então, isso aqui também é uma alimentação vegana. E aí, à direita, vocês podem ver basicamente um prato feito, né? Um PF. Tem arroz, feijão, batata, farofa e couve. Coisa que vocês comeram a vida inteira, acredito eu, assim como eu. E isso também é vegano. Eu trago essa imagem aqui, pessoal, para fazer justamente essa reflexão. Veganos são saudáveis? Depende. É um vegano que come a imagem da esquerda ou é um vegano que come a imagem do meio ou da direita? Veganos se alimentam com produtos caros? Depende. Ele está comendo ali aquela quinoa com tofu ou ele está comendo arroz com feijão? Então é justamente isso, para vocês verem como o veganismo ele é abrangente, ele é sobre uma pluralidade e não é uma regra, pessoal. Você consegue ser vegano e viver à base de arroz, batata frita e Coca-Cola. E você consegue ser vegano e comer um PF ali com arroz, feijão e batata. Ambos são veganos, em diferentes níveis nutricionais, né? Um pouco mais nutricionalmente adequado do que o outro, mas ambos vão estar aí corroborando uma dieta isenta de produtos de origem animal. Então, dizer que veganismo é caro, eu pergunto, o que é caro? Então, dizer que veganismo é saudável, quando é saudável? Como é saudável? São todas questões que a gente tem que levantar, porque a gente não está falando sobre um movimento homogêneo. Pelo contrário, veganismo é um movimento extremamente heterogêneo, que está crescendo cada vez mais. Pode passar. Porém, eu, como futura nutricionista, que seria ano que vem, preciso falar de saúde com vocês, porque afinal de contas, essa palestra aqui é sobre dieta e a gente vai abordar essa questão. E quando a gente fala sobre saúde, a gente tem que pensar que, apesar daquele hambúrguer ser vegano, ele não é o mais adequado em termos nutricionais, não é o mais adequado em termos de saúde e nem em termos financeiros, porque vai se tornar uma dieta até um pouco mais cara. O que a literatura traz para a gente hoje? Uma dieta que é considerada adequada, saudável e balanceada e que potencialmente é a dieta mais saudável entre todas as dietas e mais sustentável é a chamada Whole Food Plant-Based. Traduzindo para vocês, dieta integral baseada em plantas. Então, é uma dieta baseada em plantas integrais, que seriam plantas minimamente processadas ou in natura. Ai, Sara, o que que é isso? É basicamente a alimentação popular brasileira, gente. O que que é um alimento in natura? É um alimento que saiu da terra, foi lavado e chegou até você. É fruta e vegetal e verdura. O que que é um alimento minimamente processado? É um alimento que foi colhido, lavado, descascado, embalado e chegou até você. Então, é feijão, arroz, grãos em geral. O que é um alimento processado, que às vezes também está na dieta? É um alimento que tem ingredientes, mas ingredientes simples e ingredientes que a gente reconhece como comida. Então, por exemplo, macarrão, que é basicamente farinha, sal e água. É um alimento processado. Pão, que é farinha, água, sal e às vezes um glúten, alguma coisa do gênero. É um alimento processado. E a base da alimentação brasileira é justamente isso, gente. A alimentação brasileira originária, dos povos nativos brasileiros, nada mais é do que uma alimentação whole food plant-based, uma alimentação integral baseada em plantas. Você pode até ver com a sua avó, com as populações ribeirinhas da Amazônia, a alimentação deles é exatamente isso. A alimentação dos povos originários é essa. Então, o que a alimentação baseada em plantas se propõe a fazer no Brasil é essa retomada. Então, por isso que ela até se torna até mais acessível quando você parar para pensar. Porque nada mais é do que você vai encontrar na feirinha do seu bairro, nas suas localidades, gente. Inclusive, quanto mais local, melhor. Melhor em termos de sustentabilidade, em termos de onde você está investindo seu dinheiro, em movimentar a economia local. Em vez de você estar comendo um boi que veio lá de longe, você está comendo uma batata que foi plantada ali do lado. Então, quando a gente pensa também nesse contexto, é um ponto ainda mais favorável para o Brasil, porque a gente tem uma abundância gigante de alimentos de origem vegetal a preço de banana, literalmente, né, gente? Que é muito barato aqui pra gente. Pode passar.
Mas, Sara, como isso se traduz? Eu vou viver à base de arroz e feijão, então? Não, você não vai, porque você vai entender o que que tem no arroz e o que que tem no feijão que você precisa. E através dessa imagem que a gente consegue ter uma boa noção. Isso aqui, pessoal, é a pirâmide alimentar vegetariana. Talvez vocês já tenham visto a pirâmide alimentar comum. Ela geralmente tem, assim, frutas e legumes ali na base, ou cereais na base. Mais para cima ela tem ali leguminosas, que é feijão e algumas outras. Oi, Sara. Deu, desculpa de novo. Deu essa interferência de novo sem som. Ainda tá sem. Oi. Agora voltou. Opa, vou explicar de novo então, gente. Assim, eu tô vendo que vocês estão mandando perguntas, pessoal. Vocês preferem que eu leia, interrompa e responda ou a gente deixa no final? Respondo no final então, pessoal. Então a gente segue aqui. Vocês devem lembrar da pirâmide alimentar, a gente até aprende na escola, né? Quando a gente pensa num contexto vegetariano, a gente adapta um pouco aquela pirâmide. Então saem as carnes e aumentam as porções de plantas, porque as plantas têm os nutrientes que a gente precisa, que estão na carne, com exceção da vitamina B12. Depois a gente vai falar melhor. Qual que é a base ali da minha pirâmide? O que vai estar ali em maior quantidade? Grãos integrais. O que são grãos integrais? Arroz integral, aveia, pão integral, macarrão integral. Nem sempre precisa ser integral, gente. Então, às vezes, um arroz branco, a gente sabe que faz parte da nossa cultura alimentar, também tem nutrientes que vão estar agregando na nossa alimentação. Um pão que tem uma mistura de farinha branca com farinha integral também vai estar presente. Então, basicamente, gente, são os cereais que a gente aprende até na escola. A combinação desses cereais com leguminosas é o que torna a alimentação vegetariana adequada. A base de uma alimentação vegetariana adequada é você ter esses cereais combinados com as leguminosas. O que são as leguminosas? É tofu? Também, mas é o feijão que a gente já come, a lentilha que a gente já está acostumado, quem comia no restaurante universitário via todo dia aquela lentilha, a ervilha cozida, que a gente também já está acostumado, grão de bico, que a gente também já conhece. É claro que você pode aplicar técnicas para tornar isso ainda mais gostoso, ainda mais prazeroso, que em vez de você comer só ali um feijão em caldo, faz um hambúrguer de feijão, faz uma salada de feijão. O grão de bico pode virar uma pastinha, pode virar um patê, pode virar um hambúrguer, pode virar massa de um empadão, gente. Amassando, colocando tempero, um pouquinho de farinha para dar ponto, vira massa de empada. Então, quando a gente aplica essas técnicas dietéticas, a gente se empodera disso. Porque no fim, o que que tem que estar presente? Tem que ter grãos integrais, sejam eles leguminosas e cereais, a combinação desses dois. Agora, a técnica que tu vai aplicar para isso, aí é um mundo de possibilidades. A gente vai falar de alguns exemplos daqui a pouco. Além disso, o que que a gente tem que ter? Frutas, porque elas têm vitamina C, depois eu explico melhor essa questão para vocês. E vegetais, principalmente vegetais verdes e vegetais alaranjados. Tudo isso no prato do vegetariano e no dia do vegetariano. Pequenas porções também de castanha e de sementes. Ah, mas é caro. Pessoal, se você vai numa loja granel e você pede castanha quebrada, ela sai bem mais barata, metade do preço, inclusive. E ela vai ser nutricionalmente adequada da mesma forma que uma castanha inteira. Amendoim, você só precisa cuidar e comprar um amendoim de boa procedência, mas também é uma semente, na verdade. Pensando do ponto de vista nutricional, se enquadra como uma castanha. Chia, linhaça. Linhaça hoje em dia também barateou muito o custo. Farinha de linhaça tu consegue fazer em casa, custa aí cerca de até R$ 7 o quilo em alguns lugares. A linhaça marrom pode estar presente também. O gergelim, você consegue bater em casa, fazer farinha de gergelim para usar. Então, essas sementes você consegue comprar por um preço bem mais barato, e inclusive comprar a granel em lojas online que entregam em casa, que deixa ainda mais acessível, porque tem vários cupons também de influenciadoras na internet para isso. E aí, em cima, você vai ter os óleos vegetais, que servem basicamente para refogar a comida em pequena quantidade. Então, quando você compra, por exemplo, azeite de oliva, o normal, gente, é que um azeite para uma pessoa dure mais de um mês. Esse seria o adequado. Então, para refogas, esse tipo de coisa, um azeite dura cerca de um mês para uma pessoa. E daí,
Para ovolacto vegetarianos, né? Pequenas porções de laticínios e ovos, para finalizar. E aí, no topo da pirâmide, a gente tem os sweets, os alimentos que têm o poder de adoçar, né? Então, os alimentos realmente que vão estar agregando esse sabor docinho que a gente gosta. Como o topo da pirâmide mesmo, para a gente consumir em menor quantidade. Pode passar. Ok, virei vegetariano. Cheguei no almoço de domingo com a família. O que que tu vai ouvir em primeira pergunta? Mas e as proteínas? E aí, se ele entende um pouco mais de comida? E a B12? E o cálcio? Não bebe leite, vai ter cálcio como? Como é que vai crescer forte? Como é que vai ficar forte? E não vai ter anemia? Pessoal, se você já ouviu alguma coisa dessas, bem-vindo, parabéns, você é vegetariano. Todo vegetariano já ouviu isso. E é esses pontos que eu vou trabalhar com vocês agora. Pessoal, o slide diz justamente essas perguntas que eu falei. Pra quem não está conseguindo ver, os slides falam justamente essas perguntas que eu fiz aqui. Pode passar. Proteínas, pessoal. Proteínas nada mais são do que um macronutriente. São três macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Proteína é uma delas. E por que proteína é tão importante? Porque a proteína tem várias funções vitais no nosso corpo, desde regulação hormonal, até digestão, até regulação enzimática, até síntese de DNA. Então, para tudo isso, a gente precisa de proteínas. O que é uma proteína, gente? Pensa assim comigo. Uma proteína nada mais é do que um colar de pérolas. Pensa o colar de pérolas que a gente vê aquelas vozinhas usando, que tá todo enovelado. Então, é um colar de pérolas emboladinho. Cada uma daquelas pérolas é o que a gente chama de aminoácido. E é a forma como esses aminoácidos estão ordenados que vai determinar cada proteína. Vou dar um exemplo. A gente tem uma proteína chamada caseína, é a proteína que tem ali no leite. E tem outra proteína chamada albumina, é a proteína que tem na clara. Dependendo da ordem que essas pérolas estão ordenadas, são essas proteínas diferentes. Então, é isso que vai estar mudando. Na prática, quem que organiza o colar? Nosso próprio corpo. Nosso próprio metabolismo vai sintetizar o que ele precisa. O que que a gente precisa dar para ele? As pérolas. Você dá as pérolas para o seu organismo e ele faz o colar. É assim que funciona. Você não precisa se preocupar em dar o colar para ele. Como é que eu faço isso num contexto vegetariano? Eu alio leguminosas e eu alio cereais. Tem uma tabela, quem puder estar olhando essa tabela pode dar uma olhada, gente. Tem a quantidade de proteína em 100 gramas de alimento. Soja em grãos, olha ali, 17 gramas de proteína a cada 100 gramas. Proteína isolada de soja, quase 90 gramas de proteína a cada 100 gramas. Tofu, feijão preto cozido, lentilha cozida, ervilha cozida, pasta de amendoim, aveia, quinoa, arroz, tudo ali tabelado com quantidades de proteína, pessoal. Só uma coisa, ali no arroz branco, onde de 130 proteína, tá trocado, tá, pessoal? São 130 calorias e 2,4 gramas de proteína, só para avisar vocês disso. Qual que é a questão que a gente tem que se preocupar com proteína, gente? Muitas vezes o vegetariano ele vai começar a parar de comer carne e antes ele comia carne, arroz e batata e aí ele só tira a carne e ele passa a comer arroz e batata. Vai faltar proteína, vai faltar nutriente. Não vamos só nessa de que a alimentação basta tirar a carne, porque não basta. Já que você tirou a carne, agora você precisa colocar mais leguminosas, mais feijão, mais ervilha, mais grão de bico. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. Qual que é o risco de você não fazer isso? Vai perceber queda no cabelo, vai perceber unha fraca, unha com pontinho, cabelo caindo, o cabelo vai começar a dar uma esbranquiçada, assim, alguns fios também. Pele flácida, pele de repente começa a ficar flácida, vai perceber perda de massa muscular, uma sensação de cansaço e de fadiga que antes você não tinha. Esses são sinais indicativos de deficiência de proteína, então tem que avaliar o paciente nesse caso. Se você já sentiu isso, pode pensar assim, mapear a sua alimentação, ver se está faltando realmente mais feijão, mais lentilha, mais ervilha, porque pode ser uma deficiência proteica, assim como de outros nutrientes. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esses grãos, pessoal? Sempre, sempre, sempre deixar de molho. Feijão, grande bico, lentilha precisa ser deixado de molho, pelo menos 12 horas. Escorre a água do demolho, cozinha o grão ou na panela de pressão ou na panela normal, mas sempre. Até porque quem já comeu feijão, que não foi deixado de molho, sabe como é que é o desconforto, né, gente?
o resultado de você comer um feijão que não foi deixado de molho. Outro cuidado que você pode ter, germinar os grãos. É bem facinho de fazer, gente. Uma lentilha germinada fica uma delícia no verão numa salada. Quem não consegue comer muito comida pesada, né, em alguns momentos, pode optar por isso. Pode passar. Aí o que eu mais vejo, chega o paciente, não, mas eu como cogumelo, adoro ali macarrão com cogumelo. Cogumelo é cheio de proteína, né? Não é, pessoal. Cogumelo não é fonte proteica. Ah, mas brócolis, couve, proteína, né? Não, não é fonte proteica. Broto não é fonte proteica. Nenhum desses é fonte proteica, pessoal. Fonte proteica confiável é leguminosa, cereal, castanha e semente. Isso é fonte proteica. Por quê? Para algo ser fonte proteica, precisa de no mínimo, 6 gramas de proteína por porção, ou por 100 gramas. Uma concha de feijão grande tem justamente isso, 6 gramas de proteína. Uma concha de grão de bico vai ter mais, vai ter umas 13 gramas de proteína. O que precisa ter para a gente será isso? Oi, Sara. Perdão, eu acho que travou. Talvez tenha sido a internet. Oi. Seu vídeo Tô travou aqui? e seu áudio Oi. também. Oi. Mas agora eu vou. Conseguiram ouvir eu falando que cogumelo não é fonte proteica? Sim, a gente parou na concha de grão de bico. Eita, caiu. Beleza. Não. Ah, Era isso essa era o conceito que eu queria trazer para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? sim. Top. Pode passar o slide. O que que eu vou ter para poder ter uma boa alimentação rica em proteínas, gente? Combina grupos alimentares, combina leguminosa, cereal, castanha e semente. Aumenta o volume das refeições, vegetariano come mais, pessoal. Vegetariano come uma quantidade maior de comida. Isso é necessário também. Você vai utilizar estratégias para melhorar a absorção, que é basicamente o demolho ali e temperar bem a comida também ajuda muito, de jeito melhor. E às vezes, para alguns públicos, pode ser necessário usar suplementos. Então, usar ali uma proteína à base de ervilha ou de soja, para alguns grupos. E eu trouxe para vocês ali naquela imagem um exemplo de café da manhã que contemplaria as necessidades de uma mulher de 50 a 60 quilos, em torno disso, pessoal. Café da manhã, 2 fatias de pão integral, uma colher de pasta de amendoim, uma colher de geleia e uma xícara de café preto com leite de soja. Almoço, feijão, uma concha, 4 colheres de arroz, um hambúrguer vegano, né? Então, um hambúrguer de grão de bico, salada e um molhinho. Lanche, uma panqueca de banana com aveia e linhaça e um copo de suco. E de jantar, sopa de lentilha. Então, se você realmente calcular o custo desse dia alimentar, acredito eu que ele não deve dar nem uns R$ 12. Vai ser um dia alimentar bem barato. E vai estar contemplando o tanto de proteína que você precisa no dia. Um exemplo aqui para vocês, né, pessoal? Pode passar. Quanto ao cálcio, o leite, pessoal, é um dos alimentos mais ricos em cálcio que a gente tem, realmente. Porém, hoje a população mundial é reconhecidamente intolerante, então é muito comum que várias pessoas não consigam tomar leite ou não queiram tomar leite. O que a gente faz nesse caso, pessoal? A gente precisa continuar ingerindo cálcio por conta da saúde óssea, principalmente saúde óssea, mas também contração muscular, funcionamento do sistema nervoso. Quando a gente pensa em um consumo inadequado de cálcio, a gente pensa também num quadro de osteopenia, que é perda de massa óssea, isso aumenta o risco de fratura, prejudica a saúde a longo prazo. E quando a gente pensa em alimentação vegetariana, como deixar esse cálcio simples na dieta? Colocando leite vegetal enriquecido com cálcio. No mercado vocês encontram uma gôndola gigante com várias opções. É uma forma prática de você estar ingerindo cálcio na dieta vegetariana. Outros grãos que são fontes de cálcio, chia, você consegue encontrar no granel também por um preço mais acessível. O gergelim, pode ser a pasta do gergelim, pode ser farinha de gergelim, para você estar polvilhando em cima da salada junto com o arroz, são opções. Dá para fazer molho para salada à base de pasta de gergelim.
Vegetais verdes escuros, principalmente couve mineira. Você está fazendo suco verde ou fazendo couve mineira refogada. É uma coisa assim, paciente minha come couve refogada pelo menos 3, 4 vezes por semana, gente, porque é uma das maiores fontes de cálcio que a gente tem e faz parte da nossa história alimentar. Feijão branco também tem uma quantidade interessante e algumas castanhas também. Pode passar. Ferro, gente. Quem já teve deficiência de ferro sabe como é ruim. É uma sensação de cansaço, de leseira que atrapalha a vida. E é por isso que a gente tem que evitar tanto ter esse risco de deficiência. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso consumindo alimentos-fonte e aplicando técnicas para melhorar a absorção de ferro vegetal. Por quê? Existem dois tipos de ferro: ferro M, ferro não M. Ferro M tem nas carnes. Carnes têm os dois tipos de ferro, M e não M. Vegetais têm só um tipo, ferro não M. Esse ferro não M não é tão bem absorvido quanto o outro. O que a gente tem que fazer para melhorar a absorção? Demolhar grão de novo, demolhar feijão, ervilha, lentilha, deixa de molho, escorre a água, cozinha na pressão. Outra coisa, temperar a comida, vai melhorar a microbiota, vai deixar a microbiota mais saudável, a microbiota vai absorver mais esses nutrientes. Então, usar cúrcuma, usar louro no feijão, usar cúrcuma na hora do almoço, pimenta preta, complementar com gengibre em alguns pratos, isso ajuda muito também. E principalmente, o mais importante de tudo, que eu mais quero que vocês tirem disso aqui, comer uma fruta na hora do almoço e do jantar. Então, quando a gente come uma fruta, frutas são ricas em vitamina C. Uma laranja, por exemplo, já potencializa a absorção do ferro das plantas em até 4 vezes. Quando eu como uma laranja junto com o feijão, até o clássico exemplo da feijoada, né, pessoal? Eu estou aumentando a absorção do ferro desse feijão. E quais são as principais fontes de ferro? Ao contrário do que muita gente pensa, pessoal, folhosos não são a maior fonte de ferro, tá? Couve, rúcula, eles não são a maior fonte de ferro, são fonte de outros nutrientes. Ferro mesmo a gente tem em abundância em leguminosas. Então, feijão e lentilha tem muito ferro. Aveia tem bastante ferro e sementes no geral também. Contribuem assim com uma oferta bem legal. Pode passar. Castanhas também, quinoa também, está contribuindo, né? B12, gente. B12 é uma questão assim particular. Por quê? Porque lá nos primórdios da antiguidade, quando nós não higienizávamos comida, a gente tinha B12 nas plantas, efetivamente. Por quê? B12 é produzida por micro-organismos do solo. Existem bactérias ali, seres do solo, que sintetizam B12. Essa B12 fica presente nas plantas, e se você come essa planta, você come B12. Porém, não recomendo, porque além da B12 tem um monte de bactéria, fungo e vírus ali nessa comida. E por isso que a gente higieniza a comida hoje em dia. Então, quando eu higienizo comida, eu acabo descartando essa B12. E os animais também, gente. O animal que ele come no pasto, realmente, tipo um bovino criado solto, ele vai ter B12 naturalmente. Só que uma galinha de granja, ela não tem esse alimento puro, esse alimento ali, né, in natura para ela. Então, geralmente, eles fortificam a ração da galinha. É por isso que esses alimentos são fontes de B12 também. O que a gente tem que fazer quando a gente para de comer produtos de origem animal? Ou até quando a gente mantém o consumo de ovo e leite? Suplementar vitamina B12 em dosagens a partir de 500 microgramas, geralmente. Vegetariano, virou vegetariano, primeira coisa que tu vai fazer um exame de B12, é um exame barato, gente, é um exame que custa em torno de R$ 40, mais ou menos, para você fazer. Vai ver como está esse status, e se tiver abaixo de 500, já pode começar a suplementar. Isso, assim, dicas de ouro que eu estou dando para vocês aqui com exclusividade. Porque, assim, deficiência de B12 tem riscos severos, viu? Formigamento de membro superior, mão e pé, formigamento. Risco de deficiência também, esquecimento, ansiedade, sensação, assim, de toque, de mania, uma sensação de fadiga, de depressão também, são sintomas de deficiência de B12, pessoal. Então, atenção para isso. Vegetariano tem que suplementar B12. Ah, mas tem no kombucha? Não. Ah, mas tem no queijo fermentado da vizinha que faz? Não, não tem. Vai suplementar. Não tem de onde tirar nem pôr. Pode passar. Aquilo que o Alexandre falou é importante, viu, gente? Já tem estimativas que falam que cerca de 50% da população tem deficiência de B12.
que a B12 ela tem um metabolismo super complexo, tá? É um dos nutrientes que tem um metabolismo mais complexo, mais dependente de outros nutrientes. Então, assim, não tem paciente que vai sair de um consultório sem ter ali uma prescrição para avaliar B12. Coma ele, carne ou não coma. Só para explicar isso para vocês também. E na prática, como é que se traduz tudo isso que eu falei? Como vocês podem ver ali a imagem de um prato e escrito em cima. E na prática, como fica? Vamos passar e vamos ver. Esse aqui é um prato de um vegetariano. Tá bem bonitão, né? Peguei no Google diretamente para vocês. Leguminosa, pessoal, cerca de um quarto do prato. Vai ter uma leguminosa ou duas leguminosas. Leguminosa, lembrando, né, pessoal? Grão de bico, lentilha, hambúrguer de lentilha, feijão cozido. Você pode fazer uma mescla, se você mais gostar. Tá ali no prato. Um quarto do prato, pode considerar, vai ter essa leguminosa presente, de uma ou duas formas. Cereal. Então, pode ter ali um croquete com aveia, pode ter arroz, pode ter quinoa, pode ter amaranto, pode ter uma panquequinha, pode ter pão, macarrão. Tudo isso vale como cereal. Então, tá presente ali também. Precisa ser integral? Se tiver como, sim. Se não tiver como, tudo bem. A gente luta com as ferramentas que a gente tem. Vegetal alaranjado. Por quê? Vegetais alaranjados têm um antioxidante poderosíssimo, que também vem a ser precursor da vitamina A, chamado beta-caroteno. Quando eu como cenoura ou abóbora, até quem come bastante vai ter a mão amarela. Se vocês olharem minha mão aqui, não sei se dá pra ver, mas minha mão é amarela, de tanta abóbora que eu como. Gente, isso aqui é indicativo ó, de função antioxidante boa. Isso aqui é indicativo também que esses estoques de vitamina A estão bons. Claro, tem que fazer exame, né, pra ter certeza. Mas também é a nossa forma de estar aí tendo uma vitamina A adequada. Fruta, por aquela questão que eu falei, para melhorar a absorção do ferro, para melhorar a digestão também, por ser rica em vitamina C. Sementes, gente, é uma forma de estar complementando. Sementes são excelentes fontes de zinco, de ferro e de gorduras saudáveis também. Então, colocar ali uma farinha de gergelim por cima, uma semente de girassol, semente de abóbora, deixar esse prato mais crocante, né, mais atrativo, vai estar sempre agregando. Existem sementes, como eu falei, que tem um custo bem mais acessível hoje em dia, semente de girassol mesmo, custa 10 a 15 reais o quilo, é uma coisa que você pode estar consumindo. E aí o vegetal verde, né, pessoal? Então, rúcula, ou agrião, ou couve, vai estar complementando esse prato. Pode passar para o lado, por favor. E aí, em resumo, o que vai ter nesses itens, né? Leguminosa tem proteína, ferro, fósforo, zinco, cereal, fibras, aminoácidos, complexo B, vegetal alaranjado tem beta-caroteno, fruta, vitamina C, sementes, zinco, cálcio, ferro, proteína, vitamina E, magnésio, vegetal verde, beta-caroteno, magnésio, cálcio, vitamina K. E daí você olha para um negócio desse e vem me falar que a dieta vegetariana é pobre em nutrientes. Aqui, ó. Gente, é toda essa densidade aí nutricional. Dieta vegetariana, ela é rica em compostos bioativos, que ainda combatem estresse oxidativo, combatem envelhecimento cutâneo, combatem apoptose e morte celular. Então, assim, pessoal, tendo esses cuidados mínimos, deixando sempre grãos de molho, temperando bem a comida, mantendo aí uma vida minimamente ativa, né, fazendo exercícios, você vai sentir, assim, vários benefícios de estar usufruindo de uma dieta vegetariana e não vai sair caro para o seu bolso. Ainda mais no contexto atual, que a gente sabe, né, que o custo da carne está cada vez mais alto, por vários fatores. E, tá, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Esse é o último slide, se não me engano. Era isso. Isso, pessoal. Agradeço imensamente. Agora eu vou tirar algumas dúvidas que vocês mandaram e agradeço ainda mais quem puder abrir o áudio, gente, porque até acho que torna mais dinâmica a apresentação. Ou se as meninas puderem ler para mim as perguntas, acho que fica mais legal. Sara, eu só vou pedir para você retornar para o seu primeiro slide, então, para deixar assim bem bonitinho para a gravação ficar com o tema da palestra no fundo, por favor. Aí, gente, então, a gente anotou as perguntas, aí a Brisa vai ler pra gente, e aí depois também, quem quiser fazer mais pergunta, pode ficar à vontade.
Tá, tô procurando aqui. A Sofia, eu não sei se ela é a primeira, mas foi a primeira que eu achei, depois eu dou uma conferida. A Sofia, ela perguntou se tu poderia, Sara, falar sobre a diferença entre produtos industrializados veganos e aptos para veganos. Eu acho que entra naquele sentido, talvez, do próprio produto dizer que ele é vegano, ou então tu olhar nos ingredientes e ver que, na verdade, ali, mesmo que não tenha escrito que é vegano, não tem nenhum ingrediente de origem animal. Oi, gente, boa noite. Então, é que eu já vi algumas pessoas falando disso e confesso que eu nunca prestei muita atenção e não entendi muito bem. E aí, se souber me falar um pouco, ou então talvez seja isso que a vida colocou, não sei. Eu não consegui entender muito bem ainda a ideia da pesquisa. Puder dar uma explicada É melhor? que, tipo, os produtos que a gente encontra no mercado, às vezes eles falam que são veganos, né? Só que eu vi algumas pessoas Boa noite, veganas. pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vi algumas pessoas veganas falando. Começar aqui a nossa aula. Desculpa, gente. Eu vi algumas pessoas veganas falando que é diferente um produto que realmente é vegano e um produto que é apto para vegano. Eu não sei qual é essa diferença. Tá. Uhum. Uhum. Gente, essa questão ela é bem ideológica, tá? Porque assim, existem produtos que eles não têm nada de origem animal na composição, mas eles são de marcas que testam em animais, ou são de marcas que têm outros produtos que não são veganos. Um exemplo clássico, a Seara. A Seara é um dos maiores frigoríficos, né? Ela pertence a um grupo, que é um grande frigorífico, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. E a Seara tem carne vegetal, não sei se vocês já viram. Então, muitos veganos, ideologicamente, falam não consuma carne vegetal da Seara, como uma forma de boicote à marca. Isso é muito próprio. Isso, assim, não torna o produto não vegano, é que alguns veganos consideram esse produto não vegano porque ele pertence a um conglomerado que mata animais. É nesse sentido, nesse contexto. Certo. Imagina, Sofia. Obrigada por perguntar. A próxima pergunta, então, é da Mariana. Ela perguntou se a proteína de soja é saudável ou tem como suprimir micronutrientes da carne. Proteína de soja é uma forma de incluir mais nutrientes. É saudável. Não precisa ter medo de. Gente, não precisa ter medo de soja. Qual que é o cuidado que a gente pede? Esse medo de soja, gente, ele não é reforçado pela ciência. Pelo contrário, soja é alimento funcional. Soja tem ferro, cálcio, gordura saudável, fibra, bastante proteína. Não precisa ter medo de soja. Gente. Qual que é o cuidado que a gente fala para se ter? Não consumir soja transgênica. Quando for consumir soja, consome soja orgânica ou soja com certificação de não transgenia ou certificação orgânica. Ah, como é que eu vou saber? Tá escrito no rótulo. Você vai virar a embalagem, vai ver no verso. Quando não for transgênica, vai ter uma frase em caps lock, assim, maiúscula. Soja não transgênica. A Jasmine, a Vitão e a Mãe Terra são soja não transgênica. É a recomendação. Certo. Daí outra pergunta da Mariana o que são grãos germinados? Grão germinado, Mari, você vai pegar o grão, deixar ele de molho, escorrer essa água. Esse é o modo de preparo, tá? Vai escorrer essa água e aí você vai ver que ele vai brotar. Você lembra quando a gente estava assim no ensino fundamental, que a gente botava feijão no algodão e aí ele dava um brotinho? Isso é germinar. É quando grão nada mais é que uma semente, né, gente? Então, quando você hidrata uma semente, expõe ela à luz, ela brota. Quando uma semente brota, os nutrientes dela ficam muito mais biodisponíveis, então ela fica nutricionalmente muito, muito sadia, muito saudável. Por isso que os germinados são tão legais pra gente. Certo, grata, Sara.
Aí tem também uma pessoa que perguntou se o tofu é fonte de cálcio ou só se ele for fortificado. Ele é, mesmo que não seja fortificado, porque a soja é fonte de cálcio. Não é uma grande fonte, assim, mas é uma fonte de cálcio. Certo. Aí a Mariana também perguntou qual é o melhor tipo de aveia, se é farelo, flocos ou a farinha. Aveia é sempre integral, tá, gente? Aveia em flocos, aveia farinha, aveia farelo, todas são integrais, todas são boas opções. A diferença é que o farelo vai ter mais micronutrientes, mais proteína e menos carboidrato, porque o farelo é a casca do grão da aveia. Mas todos podem estar presentes, fica ao teu critério. A Mirelle também perguntou, ela disse que ainda não é vegetariana, mas gostaria muito de começar essa dieta um dia por conta da sustentabilidade. Daí ela falou que no início da pandemia começou a perder muito peso e aí falavam para ela comer mais carne por causa das proteínas e para recuperar o peso. Aí ela perguntou se tem como, numa dieta vegetariana, ganhar peso, né? Como ela teria que fazer. Ai, quem que perguntou? A Mirelle. Mirelle. Eu tenho, inclusive, uma paciente no ambulatório que está em processo de ganho de massa muscular. Em questão de um mês, ela ganhou uns 5 quilos. Uns 13,5 foram de massa muscular, inclusive. Não só é possível, como é até mais prazeroso para algumas pessoas, porque você vai comer um volume maior de comida, você vai comer, assim, uma quantidade maior de alguns itens. Então, não só é possível, como com acompanhamento é até fácil, eu diria, dependendo da sua genética. Eu também sou um exemplo, gente. Eu, assim, quando entrei na academia, eu tinha uns 52 quilos, mais ou menos. Eu cheguei a uns 58, em algum tempo. E também, da mesma forma, com uma dieta vegana, sem nenhum produto de origem animal. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Tem que ter um balanço de nutrientes, tem que aumentar os alimentos, tem que aumentar a ingestão de alimentos. E sempre ter esse cuidado, né, com técnica dietética. Deixar os grãos de molho, temperar bem a comida. Mas sim, é muito possível. Grata, Sara. Aí agora tem uma pergunta da Moara. Ela pediu para falar um pouco sobre o apodrecimento da carne quando consome. Ela botou entre aspas apodrecimento. Ela falou que viu isso em um documentário, mas não sabe se é verdade. Gente, eu vou até falar para vocês. Vocês não precisam ter 2 pés atrás com o documentário. Vocês têm que ter 40 passos atrás com o documentário sobre vegetarianismo, tá? Porque ele é cheio de sensacionalismos e cheio de inverdades, de distorções de artigos. Então, assim, é bem complicado esses artigos. Tem até um que chega muito pra gente, que é aquele What the Hell. Que, assim, não recomendo nem que assista quem não viu ainda. Mas, enfim, a questão de apodrecimento, gente. Primeiro vamos pensar, o que é apodrecimento? É a deteriorização, então, ali o apodrecimento, né, é um alimento ficar ruim para consumo, por ação de fungo, de bactéria, de protozoário, de bichinho que contamina a comida. Agora pensa no teu intestino. Sabe, tu lembra quando você fica com uma bactéria no intestino, que a gente fica super mal, a gente vai lá e tem diarreia? Quando tem contaminação microbiana, como a gente fica mal, né? Então pensa comigo se faz sentido. Se você precisa desses bichos ruins para apodrecer uma comida e você passa mal quando você come uma comida podre, qual sentido teria dizer que uma carne apodrece na barriga? Não teria que fazer mal? Se está lá dentro, está dentro da gente. Então essa questão do apodrecimento, gente, também acaba sendo assim até um mito de falar. O que acontece é, a carne demora mais para ser digerida. É por isso que quando a gente come um churrascão no domingo, você praticamente não janta. A carne ela é rica em gordura e proteína, que são itens assim de difícil digestão, não difícil, mas que demoram mais tempo para serem digeridos. Quando você come uma maçã, quando você come um bife de patinho, pode ver, você fica satisfeito por muito mais tempo comendo bife. Mas é mais por isso. Outra pergunta aqui é da Jéssica. Ela perguntou se tem como saber se a soja é transgênica ou não quando compra a granel. Pergunta pra dona, porque eles compram uns pacotões assim, e aí no pacotão tá escrito. Vai lá e pergunta, moça, tem como você ver no seu estoque se essa soja aqui diz que é transgênica?
Daí, se ela não souber o que você tá falando, você vai lá e pede pra você mesmo olhar, de repente. A Valesca também perguntou aqui, Sara, quando comemos leguminosa para consumir ferro, tem problema a quantidade de folhas verdes visando cálcio na mesma refeição? Por exemplo, feijão com couve e rúcula. Uhum. Gente, para um nutriente atrapalhar o outro, a gente precisa ter quantidades maiores, assim. Então, se eu tenho, vamos supor, bastante ferro, bastante cálcio, eles vão competir. Só que aí o que também entra na questão? Entra na questão, né, de como eu vou inserir esses alimentos. Talvez no mundo ideal, o melhor seria comer feijão e depois comer couve. Mas na prática, quem que vai fazer isso, né, gente? Então a gente coloca os dois juntos. Vai ter certo prejuízo? Vai. Só que ao mesmo tempo é como a gente consegue fazer. Então o que que eu recomendo? Você vai comer bastante feijão no almoço, vai comer a sua porção de couve, ok. E aí nos lanches você vai comer mais cálcio. Então leite vegetal enriquecido, um tahine, junto com uma aveia. Então esse é o joguinho que a gente vai fazendo. Gente, só queria falar também que quem quiser abrir o microfone para fazer pergunta, agora não tem problema. Antes a gente falava mais para também não atrapalhar muito a palestra e tudo, mas a gente ainda tem uns minutinhos, então quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Sara, Oi, então boa eu vou fazer uma. Opa, noite. Eu pode tenho falar, uma Mariana. pergunta. Ai, desculpa. Então, eu não sou vegetariana ainda, mas eu quero muito, assim, virar. Só que eu tenho um pouco de medo, porque eu gosto de comer carne, né? É mais pela sustentabilidade que eu ia parar. E eu comer carne de final de semana, assim, sem exagero, pra começar e de dia de semana tirar, né? É uma forma assim boa ou acaba meio que cortando um lado do outro? Isso que você me falou, desculpa, como é o nome, Mariana? Mariana, né? Isso. Mariana, isso que você me falou é uma coisa que a gente chama de comportamento compensatório. A gente vê ele, por exemplo, em pessoas que ficam a semana inteira sem comer chocolate, e aí chega no final de semana e elas comem uma barra inteira. A longo prazo, pode te fazer mal como indivíduo. Então, eu não recomendo. Por quê? Porque você vai passar a semana inteira se restringindo, se culpando, se penando, tendo aquela relação ruim com a comida, aquela relação de culpa, para chegar no fim de semana e exagerar. Vai ser ruim tanto em termos de sustentabilidade, quanto principalmente, e o mais importante nesse caso, para você como indivíduo. Então, talvez o caminho mais adequado, e isso é algo que eu trabalho bastante também no meu ambulatório, é fazer as coisas aos poucos. Você reforça na sua cabeça o porquê daquilo. Então, ter sempre em mente, por que que eu quero diminuir? Por que que eu quero diminuir? Por que que é importante? Reforça sempre. Como é importante isso? Como é importante? Procura por receitas que facilitem o teu processo. Então, o que que eu gosto na carne? É o defumado? Então, eu posso usar uma páprica defumada na minha leguminosa. É aquela suculência? Então, eu posso fazer um refogado de cogumelos. É aquele gostinho a mais? Então, eu posso colocar um pouquinho mais de tempero. Posso colocar ali um molho de tomate tenso, que vai trazer aquele sabor, aquele punch, né? No sabor. Porque, assim, essa questão de você restringir para compensar, olha, em nenhum caso vejo como adequado, viu? Ainda mais nesse sentido de vegetarianismo, que a gente também trabalha com restrição. Então, não recomendo. O que que tu vai fazer? Reduzir aos poucos, no seu ritmo, perceber em si o motivo que você está fazendo aquilo, que é o mais importante, reforçar na sua cabeça isso, e perceber o que exatamente na carne você tanto gosta, para daí sim trabalhar com substituições. Deu para entender? Entendi, entendi. Eu quero ir numa Nutri, né, pra ver isso certinho assim. E eu vou tentar fazer isso. Fazer de dia de semana não comer, mas agora eu vou pensar pra não fazer isso, né? Porque realmente vai chegar no final de semana e vai que eu como um monte, né? Vamos aos poucos, Mari. Vamos aos poucos. No seu ritmo.
Eu vou responder a Vitória aqui, que eu já li a pergunta dela, tá? Tudo bem, Vitória, eu vou te responder. O corpo, ele não tem uma comunicação tão ativa assim com a gente. Eu não sei até que ponto, em termos assim, eu gosto muito de seguir a ciência, gente, porque a ciência fala pra nós, além da prática clínica, tá? Então, assim, esse reforço, eu não sei se ele tem evidência. O que pode estar acontecendo analisa se você está num momento da tua vida mais nostálgico, ou um momento mais difícil emocionalmente, um momento de mais ansiedade. Por quê? Você pode estar buscando conforto na comida para suprir outras necessidades emocionais. Investiga se não é isso, Vitória, porque pode ser essa vontade. Agora, se você está tendo assim um bom equilíbrio nutricional, se você está conseguindo seguir aquilo que eu expliquei na palestra, dificilmente vai ser deficiência nutricional. O que eu te oriento? Uma nutricionista para avaliar. Se você vê que não tem assim, se você não está seguindo direitinho, você pode estar com deficiência, sim, mas o seu corpo se comunicaria com você de outras formas, não necessariamente esse desejo. Sara, e o lance da ômega 3, que as pessoas falam que se você não comer peixe, não vai ter, Uhum, etc. Eu sei que, não sei bem, né? Eu sei que tem alguma coisa com linhaça e tudo, mas se sim. puder falar um pouquinho. 2 colheres de sopa por dia de farinha de linhaça, ou farinha de chia ou chigrão, ou 1 colher de sopa de óleo de linhaça. São, assim, as substituições que a gente orienta. Nozes também tem um pouco de ômega 3. Melhor forma de assegurar, sinceramente, assim, principalmente para público mais vulnerável, então, idoso, gestante e criança, suplementar. Até hoje em dia, gente, a gente sabe que tem contaminação com mercúrio em peixes, e para você ter ômega 3 de peixe, tem que ser peixe de água profunda. Tilápia, por exemplo, não é uma fonte de ômega 3. Então, assim, hoje o que a gente sabe é que esses peixes de água profunda, principalmente peixes grandes, têm uma contaminação com mercúrio que traz danos à nossa saúde. Quando você bota na balança, vale mais a pena suplementar ou comer fontes vegetais, até para comer carne, tá? Eu tenho duas perguntas, Sara. A primeira é sobre, levando em consideração, né, os tipos de vegetarianismo que tu falaste, é possível levando em consideração o crudívoro ou o frugívoro, assim, eles atingirem os macronutrientes e os micronutrientes ou eles precisam suplementar? É possível, mas tem que ter bastante cuidado. O que se faz em caso de crudívoro? Abusa de germinados, então eles comem lentilha germinada, semente de girassol, castanha germinada, bastante esse reforço. Suplementa B12, suplementa vitamina D, em muitos casos. Dessa forma você consegue, mas assim, é uma dieta que, para ser saudável e equilibrada, requer muito esforço. Requer, assim, dedicação. Porque você não come nada cozido, né? Então você tem que ficar levando germinados para lá e para cá. E preparar e fazer esse cuidado. Tá, entendi. Obrigada. E a outra pergunta, eu vou ler que está escrito aqui. Sobre o leite de soja, do ponto de vista financeiro e de alcance da necessidade diária de cálcio, se houver um consumo diário do leite de 1 a 2 vezes por dia por indivíduo, intercalando com uma alimentação saudável, há problema no seu consumo diário a longo prazo? Pelo contrário, eu recomendo leite de soja sem açúcar, enriquecido com cálcio, leite vegetal sem açúcar, enriquecido com cálcio. Acho que eu nunca tive, assim, nos meus anos, assim, com experiência em atendimento com vegetariano, não teve um paciente que não saiu sem ter leite vegetal no cardápio. Então, é um jeito muito prático de você estar consumindo cálcio. Por isso que, assim, não precisa ter medo de consumir. Ah, legal. Obrigada, Sara. Imagina. Fechou, pessoal? Estão contemplados? Pode, Aline, pergunte. Oi, boa noite. Vocês Boa conseguem me noite. escutar? Sim. Sara, obrigada pela essa aula maravilhosa. Eu também sou do curso de nutrição e, assim, eu tenho muito interesse em começar uma alimentação vegetariana. Só que, né, tô ainda nessa fase de pensar, não comecei ainda de fato.
E eu fico muito apreensiva assim, em relação à vitamina B12. Você chegou a comentar ali um pedacinho no final, só que eu ainda fiquei com dúvida, assim, tipo, é necessário sempre fazer a suplementação, então, não tem algum alimento que possa contemplar isso? Não, suplementação. Gente, assim, a gente tem até que perder o nosso receio com suplementar, viu? É a coisa, assim, mais comum que existe em algum momento da vida as pessoas terem que suplementar. Não é um problema, e se você bota em termos de verba mesmo, de custo, não é caro. Eu, hoje em dia, eu compro suplemento de B12, R$ 30, dura 2 meses. Então, assim, ele não é, na prática, isso não é caro. E, Moara, também é um mito, tá? Gente, pensando em bebê, a recomendação de infância, sempre falam, a criança não pode ser vegetariana. Gente, criança que come qualquer comida, a partir dos 3 meses tem que suplementar ferro. Bebê nasceu, eles suplementam vitamina K, suplementa ômega 3, suplementa vitamina D. Bebê onívoro, que come de tudo, suplementa isso. Gestante sai do consultório da ginecologista com 10 caixinhas. Então, assim, normalizar, em algum momento a gente vai ter que normalizar que a gente precisa da ciência. Ela está aqui para isso, para suprir essas demandas, porque a nossa vida, ela é muito louca. Ninguém tem tempo de ficar, assim, cozinhando e tendo uma alimentação perfeita. E eu, como profissional, sequer espero isso de um paciente. Eu não espero que o meu paciente viva para comer. Essa não é a ideia. Então, às vezes, o suplemento é necessário e tudo bem. É assim, um receio que a gente tem que perder, ao meu ver. Certo, Isso. entendi. Opa, Obrigada, Sara. Imagina. E, Sara, também tem muito aquela coisa de que, assim, pelo menos eu, antes de virar vegetariana, não tinha esse costume de fazer todo ano exame para conferir se estava tudo certo, né? Mas também quem come carne também, teoricamente, deveria, né? Que tá de olho nessas questões, né? Que você falou ali do Com cansaço certeza. extremo, cabelo branco, sei lá. Com certeza. Na verdade, gente, para ser bem honesta com vocês, esses novos vegetarianos que se preocupam realmente com a alimentação, eles têm tudo para ser, assim, extremamente saudáveis. Porque é um público que se preocupa em suplementar, é um público que já desmistificou muitos conceitos, que se preocupa em cozinhar, que se preocupa com a origem do que consome e que faz exame anual. Tem tudo para ser, assim, dar um banho de saúde. Mais alguma coisa, pessoal? Por hora é isso. Acho que fechamos. Sara, apresentação incrível. Eu estava aqui vidrada É, também. Foi uma baita verdade. de aula. Adorei, maravilhosa como sempre. Agradecemos muito, muito a sua disponibilidade, a sua presença. Eu acho que realmente, eu vou falar por mim, me senti muito contemplada, mas pelos comentários aqui, pelas perguntas, eu acho que todo mundo também. E é isso, Ai, né? eu Só amei. agradecer. E lembrando que amanhã, caso tenha interesse e disponibilidade, vamos ter o nosso segundo dia desse evento, né? Falar sobre o Perfeito. livro A Política Sexual da Carne. Então, Ai, sinta-se legal, gente. bem-vinda e convidada, caso queira e possa aparecer. Ai, que bom. Gente, eu tô muito feliz de poder falar pra vocês, viu? Sempre que quiserem me chamem. Se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é falar. Então, assim, contem comigo. E que bom que vocês gostaram. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Meu Instagram ficou. Alguém mandou aqui. A Isabela Fluid mandou meu Instagram ali. Então, qualquer coisa, só me chamam no direct. E ano que vem, precisando, assim, de um atendimento, lembrem do meu rostinho, lembrem de mim, que é a paixão da minha vida é consultório. Então, vocês vão ser muito bem atendidos. A gente quer agradecer também as intérpretes maravilhosas,
Acho que foi um ótimo Sim, trabalho em equipe. Desculpa qualquer coisa, pessoal também. Há questões do EAD, né? Internet e tudo, mas eu acho que é. deu tudo certo e foi tudo ótimo, né? Grata a todas pela organização, pela participação e pela cooperação também. É isso, pessoal. Muito obrigada. Agradecimento bem de vocês pelo convite. E é isso. Comam bem, comam saudáveis, comam plantas, cuidem do planeta. Precisamos muito. E divulguem, divulguem sempre conhecimento, divulguem informação. Sejam realmente veículos para a gente poder fazer a mudança que a gente quer ver, né, gente? No fim é sobre isso. Obrigada, gente. Até mais. Nos vemos em breve. Gente, eu só não encerrei a sala ainda porque a gente tá com um problema para parar a gravação aqui. Mas vocês podem ir saindo, não tem problema.